é ensaísta, professor da Universidade Federal Fluminense, da pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É escritora de vários livros, vários textos, dentre eles Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero e Arte, que é esse precioso livro aqui, um livro inventivo, vanguardista, insurgente na política no Brasil e na própria psicanálise. Tânia Rivera é uma psicanalista que não teme se colocar em questão, colocar a psicanálise em questão, e não só colocar em questão, mas pensar diferente. É como aquele peixinho, né, do Portinari, né? Tânia é uma aí que segue outros caminhos para pensar outros caminhos. Então, nesse livro, está o texto que iremos debater hoje, que é o texto A Favor da Identidade e Contra a Enunciação Neutra da Teoria. Esse texto, eu suponho que é um dos primeiros na psicanálise que pensa epistemologicamente como a identidade tem sido concebida. E a proposta, Tânia, é que você fale um pouco desse texto, em torno aí de 25 minutos, mais ou menos, e depois a gente segue o debate com questões, provocações, tá bom? Muito obrigado, Tânia. Boa tarde. Obrigada, Lucas. Agradeço muito ao Lepsi Minas e ao Lucas Emanuel, mais particularmente por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei direito o que aconteceu, aí começaram a pipocar umas invasões, mas eu acho que é algo que talvez reflita um pouco o momento político que a gente vive, de invasões múltiplas e da necessidade da gente não só aprender a se proteger delas, que é necessário, mas também que a gente possa inventar outras lógicas, né, que tragam outros caminhos, né. A Mônica está dizendo que é a primeira vez que acontece na reunião. Acontece, essas coisas acontecem. Que bom que deu para já resolver. E realmente é um prazer para mim estar com vocês. Eu sinto muito não poder participar desde o início e de uma maneira menos apressada, porque, como eu contei para o Lucas quando ele me fez esse convite, eu já tinha aceito participar de uma outra conversa sobre um outro texto meu, que já estava marcado há mais tempo, também hoje à noite. Então, ficou tudo assim, eu tomei um café, mas não quis deixar de vir. Porque, claro, a gente, quando escreve um texto, é um pouco uma garrafa de náufrago, né? É o textinho ali do náufrago posto na garrafa e deixado à deriva no mar. A gente nunca sabe se ele vai chegar a alguém, em quem ele vai chegar, o que ele vai provocar. E, especialmente, esse texto, para mim, ele realmente assim, é um texto provocação para conversas, né? Eu tenho muita urgência em poder conversar sobre esse texto. Então, quando eu agradeço por essa conversa, é bem sincero o meu agradecimento. Eu tenho muito mais interesse em ouvir vocês sobre o texto do que em falar sobre ele. Mas o Lucas me pediu para falar rapidamente. Mário quer falar? Alguém levantou a mão, acho que era Mário que apareceu aqui. Não? Foi sem querer. Bom, se alguém quiser falar, pode me interromper, por favor. Eu pensei em contar para vocês muito rapidamente, não sei como já estava indo a conversa, se vocês têm alguma mudança nos planos. O que me ocorreu foi contar um pouco como surgiu esse texto, né? Qual foi a incitação a esse texto. Como o Lucas já mencionou, ele é um capítulo desse livro, que é o meu último livro publicado, né, o último livro que eu publiquei, que se chama Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero, Arte, e foi publicado no finalzinho de 2020. Né? Lucas, você quer falar? Não, só vou digitar aqui o nome do livro. Ah, tá, desculpa, Fique achei à que você tinha vontade. levantado a mão, eu confundi. Não, pode ir botando. Ele, na verdade, primeiro saiu naquele maravilhoso site chamado Psicanalistas pela Democracia, né, que surgiu no momento do golpe
contra a Dilma, e ele, de fato, foi um texto que eu escrevi numa certa urgência, em reação a um debate que eu assisti naquele momento, 1920, a gente estava naqueles primeiros eventos totalmente online, primeiros meses da pandemia ainda, e foi um debate sobre movimentos identitários e psicanálise, realizado pela PUC São Paulo, se não me engano. Deixa eu só tirar aqui a notificação para não ficar fazendo barulho, porque fez barulho agora, não foi? Então, enquanto eu vou contando, eu só tiro aqui, silencio as notificações rapidinho. E o que aconteceu foi que, nesse debate, alguns colegas que eu admiro muito, por quem eu tenho muito afeto, trouxeram digamos, a linha tradicional, né, psicanalítica, né, a respeito de uma crítica da identidade. E, nesse momento, assim, eu percebi que talvez fosse necessário a gente voltar aos fundamentos psicanalíticos a respeito dessa crítica, né? A gente sabe que Freud, enfim, desde o início da sua teorização, ele está buscando um descentramento do eu, para usar uma expressão dele, né? Um certo deslocamento pelo qual o eu deixaria de ser senhor em sua própria casa. E a noção de identidade costuma ser tomada por nós, psicanalistas, como estudiosos da psicanálise, como um lugar de alienação, narcisismo, egóico, né, e muito diferente do que visaria uma psicanálise em termos de subversão do sujeito, para dizer como Lacan. Então, esse discurso desidentitário, ele, sem dúvida, marca a psicanálise, especialmente numa vertente freudiana e também lacaniana, e ele, sem dúvida, enfim, tem um valor enorme, né, e não se trata de simplesmente tomá-lo como incorreto, não é disso que se trata, mas sim de pensar em termos epistemológicos, como o Lucas já assinalou, as próprias condições de construção desse conhecimento, né? Boa noite para vocês. Boa noite, Benedita. No momento em que Freud concebe a sua teoria, ele está vivendo como um homem branco europeu, né, um judeu, ele está vivendo justamente um momento durante toda a sua vida, o antissemitismo esteve presente, né, o antissemitismo é um fenômeno, como a gente sabe, que já era secular no momento em que Freud, secular ou até milenar, no momento em que vive Freud, mas ele vive, no começo do século XX, um recrudescimento, né, de um discurso antissemita e do fascismo na Europa. Então, de fato, diante do discurso hegemônico europeu, de uma certa construção social, que ele próprio, Freud, delineia muito bem naquilo que ele chama seu mito teórico, né, em Totem e Tabu, diante dessa situação social, vamos dizer assim, que é aquela da fratria, né, em termos gerais, dos irmãos que se afirmam numa certa construção social em torno de significantes que são significantes que lhes dão uma certa identidade como povo ou como grupo, e diante do potencial fascista desse discurso, dessa forma de organização social, na medida em que, para a formação do grupo, como Freud também trabalha em psicologia das massas e análise do eu, em 1921, né, serve, e é muito importante, a nomeação, a identificação de um grupo ao qual se opõe como inimigo, ainda que seja guiado pelos narcisismos das pequenas diferenças, né, é muito importante para a coesão do grupo, entendido como uma massa alienada, né, que haja uma figura de um outro, que é um outro diferente, e cuja diferença estabelece uma relação de inimizade, de
conflito e de abuso. Eu acho que isso performa, realmente é um sintoma, performa o contexto que eu estava tentando justamente desenhar rapidamente, mas eu acabei na minha pressa, porque tenho muito pouco tempo e queria ouvir mais vocês do que falar, eu acabei não mencionando o ponto fundamental desse texto, da incitação a esse texto, que foi o bolsonarismo, né? O que a gente, de fato, começou a viver como uma violência cotidiana, e que passa muito pelas redes sociais, pelos meios digitais como este, né? E, de fato, a gente está vivendo isso atualmente, e justamente os discursos identitários, movimentos identitários, né, tomaram força nesse momento, durante a pandemia e o governo Bolsonaro, de uma forma que, claro, que todos vimos desde o início, me parece, todos, que era uma força contra essa violência e contra uma história, né, de colonização e violência que é extremamente deletéria até hoje, né, está no dia a dia da vida da maior parte dos brasileiros, brasileiros. Então, de fato, aquela situação online na qual porta-vozes da psicanálise diziam que a psicanálise era contrária à lógica dos movimentos identitários, foi algo muito impressionante, e me fez reagir com esse texto e publicá-lo imediatamente no site Psicanalistas pela Democracia. Né? Essa foi a minha preocupação e a urgência desse texto, né? Porque esses colegas, eles trouxeram o discurso desidentitário no sentido de, não podemos ficar cada grupo com seus problemas, temos que pensar de forma mais ampla, mas também no sentido de dizer que o identitarismo poderia ser adotado como estratégia, por exemplo, mas não como um fim em si. E aí me veio a questão que, na verdade, já está presente, né, nas nossas preocupações, nas nossas inquietações há um bom tempo, que é o do lugar, do próprio lugar do qual falamos, né, do qual se fala, eventualmente, em nome da psicanálise. Eu acho que não existe não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que talvez seja interessante pensar que nem existe essa tal abstração única, unária, unitária da psicanálise, né? Existimos psicanalistas, estudiosos da psicanálise, interessados em psicanálise, e diante da teoria sempre está em jogo um certo trabalho que me parece não só teórico e teórico-clínico, porque a gente sabe também da implicação, né, da análise de cada um de nós, e também da experiência clínica de cada um de nós, quando clínicos, né, para a própria leitura da psicanálise, a escrita em psicanálise, a elaboração teórica e a transmissão, mas também porque me parece uma ação política assumir que, quando se leem as fontes primárias, né, os autores canônicos, nós nos apropriamos de algumas ideias de forma que tem que ser assumidamente, na minha opinião, essa é uma das questões que eu gostaria que a gente pudesse debater, conversar sobre, me parece que tem que ser assumidamente uma leitura situada em termos geopolíticos, em termos raciais, em termos de gênero, porque nenhuma teoria se faz, nenhum texto simplesmente, e a psicanálise ajudou a construir essa consciência, justamente, de que nenhum texto se faz a partir de um lugar de enunciação totalmente neutro, correspondente a um grande outro capaz de enunciar a verdade por ter uma relação completamente direta e inequívoca com os fatos. Não se trata disso em psicanálise, não se trata disso em ciências humanas em geral, e justamente o fato de podermos e termos que nos apropriar dos grandes autores é que nos dá alguma
potência também, né, de leitura eventualmente transformadora da teoria. Eu acho que a teoria chama para isso. Esse é o rigor da teoria psicanalítica, na minha opinião. Ao contrário de pensar o rigor em termos de doxa, né, de um discurso da ortodoxia, do entendimento da interpretação dos textos para chegar pretensamente na verdade da teoria de tal autor ou de outro autor, me parece que o rigor freudiano, e não é à toa que Lacan justamente vai propor uma leitura muito fiel à sua maneira de Freud, né? Me parece que o rigor é justamente esse comprometimento nosso como leitores. Tá? Então, esse texto, ele parte desse incômodo que tanto é sobre a questão da identidade, dos movimentos identitários, do discurso da crítica à identidade, que é marcadamente, não é uma importante vertente da psicanálise, quanto uma preocupação mais epistemológica também sobre as condições de construção de conhecimento, as condições políticas da construção do conhecimento, porque naquele momento, talvez mais agudamente do que antes, ficou claro para mim essa posição de poder da qual um analista podia se arvorar, por exemplo, a julgar os movimentos identitários e dizer que eles estavam errados em tomar isso como um fim, esse discurso como um fim, mas que sim, eles poderiam tomar como estratégia, né? E eu entendo que o argumento é interessante, mas a questão é de que lugar falamos, né? Eu acho que é uma pergunta profundamente psicanalítica e urgente, necessária, tá? E isso não deixa de ter relações justamente com a questão da identidade, né? E, enfim, para falar muito rapidamente, então, acredito que todos aqui tenham lido o texto, né, já que essa era a proposta, me pareceu interessante sublinhar o fato de que esse discurso, que seria mais do que, não vou usar o termo discurso, essa operação psicanalítica, que no contexto de Freud, né, se concretizava, se propunha como uma espécie de elogio da alteridade contra o discurso da semelhança e da identidade fascista, que sem dúvida era hegemônico na Europa naquele momento, continua sendo, inclusive, mas, enfim, nesses países, né, que, enfim, que no iluminismo puderam construir tão bem o seu mito de origem com o contrato social, o pacto social, como se tratasse realmente de uma sociedade horizontal, né, na qual o poder estaria diluído em um Estado justo, né? Esse contexto me pareceu, mais do que nunca, muito diferente do nosso contexto brasileiro. Por isso eu proponho, nesse texto e nesse livro, esse texto deu muito o tom do livro, no final das contas, eu proponho assumir a minha posição como autora num país periférico como o Brasil, né, uma autora que se identifica com o significante mulher e que é branca, num contexto em que isso tem muita importância no nosso país, e de classe média, né? E, a partir dessa localização, me parece, pelo ponto de vista que eu posso assumir, né, a partir desse lugar, ainda que a gente esteja sempre tentando se deslocar um pouco, minimamente, desse lugar, e justamente a clínica nos desloque um tanto, né, pela escuta. A escuta é uma espécie de deslocamento do ponto de vista do lugar de cada um de nós, me parece, mas a partir desse ponto de vista, eu propus, então, nesse texto, que a gente pense as condições de formação da sociedade brasileira num hiato, numa diferença fundamental em relação a esse contexto freudiano e lacaniano, na medida em que, justamente, como muitos autores canônicos mostram, né, a sociedade brasileira, ela se funda, até certo ponto, pelo menos, num discurso enganoso a respeito, justamente, de uma certa
uma certa tolerância em relação à diferença, que homogeneizaria a sociedade, né, escondendo a extrema violência racial, social e de gênero que a sustenta. Né? Então, é isso que eu chamo de discurso pseudo-desidentitário no Brasil, para ressituar a operação psicanalítica nesse contexto como justamente uma operação em defesa da identidade. E aí, claro que a identidade também a gente tem que entendê-la mais além de um delineamento narcísico, egóico, alienante, como uma operação muito complexa, uma operação social e psicológica ao mesmo tempo, né? Freud diz em psicologia social, psicologia das massas e análise do eu, que o social é de saída, o psíquico é de saída social, e hoje, quando eu estava relendo o texto para nossa conversa aqui, me veio, assim, a vontade de ficar tentando encontrar palavras, valise, juntar as duas coisas, psíquico e social. Olha só, até encontrei aqui uma, deixa eu ver, agora eu não vou encontrar, ai meu Deus. Queria propor para vocês uma palavra dessa. Ó, por exemplo, social e subjetivo. Esse seria o polo que eu estou tentando aqui conjugar. Socijetivo, por exemplo, ou singular e social, sim social, eu acho que a gente tinha que encontrar uma palavra para isso, em termos psicanalíticos, porque, de fato, a gente está o tempo todo caindo na distinção entre o psíquico e o social, que é mais característico da psicologia, e que a psicanálise me parece justamente subverter e até mesmo suspender. Eu acho que essa operação, fundamentalmente analítica, que se formula em Freud com o descentramento do eu, em Lacan com a subversão do sujeito, por exemplo, essa operação que a gente costuma, então, a partir da teoria dos dois autores, especialmente, caracterizar como uma espécie de dessubjetivação, essa operação, no contexto brasileiro, ela deveria se mostrar mais, ela nos obriga a conceber a gênese mesmo da identidade de uma maneira um pouco mais ampla, para entender, no conceito de identidade, não só essa via narcísica, egóica, alienante, mas uma verdadeira inscrição do sujeito, esse sujeito, sim, social, no campo do outro, através de significantes que estão no campo do outro, ou seja, fazem parte, em termos lacanianos, se a gente quiser, né, da cadeia de significantes disponível na cultura, né, e que são, claro, preexistem aos sujeitos, mas também fornecem uma certa possibilidade de jogo, né, um jogo identificatório, pelo qual a gente se apropria dos significantes que nos designam socialmente. E se trata desse jogo, me parece, muito fortemente no Brasil nos últimos anos, e esse jogo me parece profundamente aliado a essa operação psicanalítica, que é a nossa na clínica como na teoria, essa subversão que me parece ter um alcance político, né? Mais uma vez, passando em continuidade entre subjetivo e social, psíquico e político. Né? Então, a minha tentativa com esse texto foi essa, e hoje, ao relê-lo, né, eu o escrevi em 2020, me espanta, ao mesmo tempo, quanto tempo se passou, parece que a gente está tendo que lidar de forma tão intensa com forças tão opostas a essa operação, que me parece, ao mesmo tempo que faz muito tempo que eu escrevi esse texto, e ao mesmo tempo que ele, para mim, continua totalmente urgente e necessário, como se eu tivesse escrito ontem.
Mas eu acho que a pandemia e talvez alguns outros fatores, dentre os quais, sem dúvida, não deixa de pulsar a nossa tendência numa posição colonizada também, como leitores, né, de nos lermos pouco entre pares, de privilegiarmos, né, autores canônicos, as fontes primárias, claro, mas também autores estrangeiros, né, muito claramente no mercado editorial brasileiro. Esse texto, apesar de ter gerado algumas conversas com colegas, com pares, eu acho que ele ainda me deve, assim, ele ainda está, para mim, ele ainda está pedindo conversa, está pedindo outros. Então, de fato, eu tenho muito interesse em ouvir vocês. Estou com muita pena de ter que sair. Eu posso sair às 7h15, porque eu tenho que entrar em seguida na outra reunião, mas sinto ter que, enfim, estar com um horário assim estreito, apertado, mas eu quero muito ouvir vocês. Obrigada. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado. E seja o tempo que for, né? É o que é possível. E aí, pessoal, fiquem à vontade para fazerem as perguntas que foram lançadas no momento antes de você entrar. Tânia, Marcelo, fica à vontade. Eu serei bem breve. Tânia, é uma honra tê-la aqui, é uma honra poder estar conversando com você e dessa forma tão aberta, já que a gente está tentando fazer também uma psicanálise que não seja mais aquela psicanálise tão colonializada que a gente tanto recebeu na nossa formação. Eu costumo dizer que nós temos que estar à altura de Freud nesse momento, que é saber chegar diante do nada e construir uma teoria. Ele conseguiu fazer isso a partir do momento em que ele foi escutar todas as histéricas ali naquele momento dos finais dos anos dos 19, e de repente ele vai construir toda uma teoria porque ele parte da experiência para a teoria e não nos cânones da teoria para chegar na experiência. Isso é a nossa arte, a nossa ética, nosso movimento. Eu também estou pensando que talvez a gente esteja no terceiro ou quarto movimento da psicanálise, uma que foi freudiana, claro, uma que talvez seja a psiquiatrização dela ao longo do século XX, que foi um desastre para nós, e uma que talvez tenha sido de Lacan que fez esse movimento, e que talvez agora estejamos diante dos sujeitos novos da pós-modernidade, tendo que nos haver com esse primeiro ato freudiano, que é chegar lá, despojado da teoria e conseguir estabelecer ali algo próprio desse sujeito novo que se apresenta para nós aqui. Então, diante disso, eu te pergunto por quê? Claro, a gente sabe que Freud estava lendo a sociedade fascista da época, ele estava fazendo a teorização da identificação daquela maneira, e ela é muito potente para se pensar, né? Porque talvez o movimento clínico da psicanálise é promover a desidentificação mesmo, né? Para que o sujeito não fique alienado no outro, e nós que fazemos trabalho da psicanálise política, ou na psicanálise na sociedade, também fazemos isso de alguma maneira. Mas quando você, e aí eu acho que o sublime do seu texto está no momento em que você, talvez a gente precisa interseccionar a identidade, talvez a gente precisa atritá-la, talvez a gente precisa fazer com que ela cometa atos falhos, lapsos, pequenos deslizes, que faça com que ela possa não se cronificar, mas, na verdade, de se deslizar, para que outras identidades se promovam a partir dali, porque uma verdade inconsciente é estabelecida no nível da identificação. Não sei se estou certo na interpretação, queria te ouvir com relação a isso. Comenta agora? E aí, é uma proposta, a gente, você colocaria, né, logo em seguida cada pergunta, ou a gente, de repente, escuta mais duas perguntas, se possível, assim, de modo bem pontual? Pode ser, sim. Pode ser? Pode ser, pessoal? Seguir conversando, Marcelo, mas eu vou esperar por pouco tempo, depois eu saio e faço mais, não dá. Que tal, pessoal? Mais duas perguntas bem pontuais. Talvez eu possa ir respondendo, Marcelo, rapidinho, enquanto o pessoal vai esquentando os tambores. Pode ser? Pode ser. Claro, que legal. Muito obrigada pela sua leitura, pelo seu comentário. Sim, para mim,
o que mais me interessa é poder tentar chegar a abrirmos as vias, e eu acho que essa é uma tarefa coletiva, para poder ouvir essas outras formações de massa ou antimassa, que eu acho que estão aí, tanto na cultura, na sociedade, quanto na clínica. Eu acho que talvez a gente não tenha conseguido ainda forjar coletivamente algumas vias que permitam que, ou seja, as noções também precisam de significantes, né, que estão aí circulando na cultura. Freud diz em questão da análise leiga, que a teoria psicanalítica toma emprestado de outros campos algumas palavras, né, principalmente da arte, sem dúvida. Freud faz isso principalmente da literatura, mas eu acho que ainda hesita muito nessa posição colonizada a assumir a proposta de significantes outros, né? Me chama sempre a atenção como nós psicanalistas, não vou me retirar disso, estamos sempre repetindo algumas palavras de ordem. Os eventos têm sempre os mesmos títulos muito parecidos, as instituições, enfim. E eu acho que você diz muito claramente que a clínica, ela visa, né, uma desidentificação. Sim, esse é, de alguma maneira, o horizonte de uma análise, mas eu acho que no Brasil, aí não sei se você vai concordar com a minha impressão, eu acho que no Brasil, muitas vezes, justamente por esse ato, essa dissimetria em relação à Europa, né, onde surge a psicanálise e ela se desenvolve, eu acho que no Brasil, muitas vezes, mesmo na clínica, é necessário primeiro poder assumir alguns significantes, como seus, dizendo respeito a si, para que essa operação possa se dar. Porque, como eu tento desenvolver no texto, elaborar no texto, eu acho que a maneira como a nossa formação identitária social, como país colonizado acontece, tem uma espécie de cruzamento, uma espécie de desvio que faz com que a identidade, esse chamado identitário, vamos dizer assim, né, a partir de alguns significantes aí centrais, esse chamado, ele muito facilmente se dá em detrimento da história, e de uma história transgeracional, digamos, mais singular, mas da história com H maiúsculo também, de modo que a gente vê muito claramente, né, pessoas, por exemplo, que têm claramente se dizem, né, por exemplo, homossexuais, são capazes de votar por um candidato que faz um discurso homofóbico. Então, assim, tem uma certa, um certo desvio na linhagem da formação identitária brasileira, que eu acho que é necessário ouvir, não vou dizer corrigir, mas poder escutar isso para poder se fazer essa operação que, sim, tem no horizonte uma desidentificação. Porque no Brasil, diretamente uma tarefa desidentificatória corre o risco de dar mão forte, se aliar ao discurso do pseudo-desidentitarismo. E aí eu acho que a violência pode ser muito grande. Aí a clínica pode agir, pode haver atos na clínica analítica que refazem, né, atualizam essa violência da cultura, essa violência social extrema. Não sei se você concorda. O que você acha? Quero replicar, mas tem muitos inscritos. Vamos voltar. Então, vamos lá. Mônica levantou a mão primeiro, depois BM, depois Margarete. Você gostaria de escutar as três? Vamos Melhor. lá, meninas? Tá. Depois der tempo, você fala, Marcelo. Então, a gente combina outra hora. Nós vamos fazer Tânia 2. Também acho. Precisamos, porque tem tanta coisa. Um prazer, eu topo.
Vamos lá, Mônica. Ia comentar, Tânia, que lendo o seu texto, a gente fica pensando muitas coisas, né? Me vieram algumas questões à cabeça, por exemplo, assim, como que a gente, às vezes, que trabalha com psicanálise, às vezes parece que a gente tem medo do discurso identitário, né? Assim, é como se ele ameaçasse. E uma outra coisa é que eu, às vezes, percebo também, e eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim mesma, né? Me implicando nisso. Como que, às vezes, essas questões que vêm da geração atual, como que a gente, às vezes, tem dificuldade, né, de pensá-las a partir do referencial analítico, como se fossem questões fora de... Assim, é louco, a gente fica fora de época, né, porque as questões são do tempo presente, né, e a gente não quer escutar, parece, assim, uma recusa à escuta disso, né. Isso acho muito curioso. Então, acho que seu texto é um grande convite a essa implicação teórica, a essa reinvenção da teoria, né? E talvez um aprofundamento do que seja o clínico, né? Quer dizer, porque é com isso, né, que a gente vai construir a escuta clínica, né, a capacidade de pensar essas questões a partir do dispositivo analítico. E é muito interessante, já estou concluindo, mas a gente leciona, por exemplo, aqui na Faculdade de Educação, eu leciono Psicologia da Educação, são sempre alunos jovens e com questões muito atuais. Então, eu acho que é um pouco a medida, né, do tanto que o discurso analítico pode interessar. E é incrível quando a gente começa a operar um pouco pelo discurso analítico, a escuta das turmas, é incrível como tem adesão, como a maior parte dos alunos se interessa muito por essa escuta que se faz, né? Então, acho que isso, para mim, mostra o quanto é possível uma atualidade desse dispositivo, dessa escuta, né? Obrigada pela presença, eu também quero Tânia 2. Vamos lá, BM. Fique à vontade, bem-vinde, bem-vinda. Também não sei, mas, enfim, meu nome é Bruna. Se bem-vinda, bem-vindo, enfim. Bem-vindo, não. Bem-vindo, não. Eu fiquei muito feliz, obrigada, e fico contente também, felicito a vocês por abrirem, né, o grupo, enfim, e apesar da violência que ocorreu hoje, mas acho que é bem-vindo essa abertura, né. E eu fiquei muito feliz em ler o texto da Tânia, não conhecia. Fico feliz porque acho muito... eu sempre tive muitos incômodos assim, com a transposição da metapsicologia. Eu não sou alguém com uma formação, enfim, digamos, acadêmica ou em psicologia, né? Eu venho da filosofia, mas participei do LaTeSFIP, então conheço assim, os textos metapsicológicos do Freud, um pouco de Lacan também, enfim. E eu sempre ficava pensando assim sobre a transposição mesmo das noções, assim como alguém da filosofia, né, de sujeito, indivíduo, enfim, que supõe uma temporalidade outra para o nosso país, em que talvez estejamos agora, assim, num senso comum falando em subjetividade, em sujeito, sendo que na Europa todas essas noções elas têm uma história em que isso se faz presente no uso, né? Assim, sempre fiquei também pensando sobre a maneira como a gente pensa a relação do sujeito à lei, né? E fundante de um espaço público, de uma ideia de público, de uma ideia de indivíduo, de sujeito do cálculo, né? Ou de individualismo. O Brasil não é essa sociedade europeia. Então, eu acho muito acertado quando você faz assim, esse recuo para o totem e tabu, né? Não só pensando no mito de origem da Europa, como, bom, aqui superamos o antigo regime, uma violência que vem de cima para baixo, e fundamos um laço social entre iguais, né? Enfim, o mito dessa fraternidade, né, republicana, nananã, que é uma noção que foi importada para o Brasil, que, enfim, digamos, só que aqui ninguém nunca acreditou em república. Ninguém nunca acreditou em laço social, em democracia. Na verdade, é uma ficção que circula no condomínio, digamos assim, na ordem do consumo dos direitos, porque todo mundo que precisa dos serviços públicos sabe que eles deixam muito a desejar, que você está desassistido, né,
de muito daquilo que seriam os direitos que a gente lutou tanto para conseguir constitucionalmente, né, em 88. E daí eu fico pensando, assim, quando você vai para essa dimensão mítica, então Freud teria descrito aquilo que, de alguma forma, funda um mito de uma democracia possível, né, em solo europeu. E daí aqui, na verdade, a gente tem outros mitos, enfim, que mitos seriam esses, né, que dizem que dão muito mais conta, eu acho, digamos assim, de expor o não laço social que nos articula, porque temos um saber sobre a violência da nossa sociedade, né, denegado, negado, foracluído, daí acho que dá para pensar que qual que é essa esfera, né, para mim a Rita Segato, eu gosto muito do trabalho dela quando ela toca nessa dimensão, né, enfim, da foraclusão da mãe negra, né, que daí faz pensar em um outro mito sobre, enfim, constituição de laço, família, relação da família à sociedade, né, enfim. Acho que é isso. Se estou jogando essas coisas, se reverberar. Obrigado, Bruna. Margarete? Boa Só um noite, minuto, Bruna Tânia. fala de onde? Ela de qual? Ela é daqui de Minas? De onde ela é? Boa pergunta. Eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Não estou em São Paulo. Agora estou em São Paulo, mas às vezes eu estou na praia, às vezes estou meio nômade nesse momento. Bom, Tânia, boa noite. Um pouco na direção do que a Bruna colocou sobre a questão epistemológica, né, que eu acho que você fez uma provocação, eu me senti provocada nisso. Assim, se nós, como psicanalistas, de saída já nos equivocamos ao adotar, né, essa epistemologia baseada no totem tabu, com essa questão que você já traz aí de uma diferença crucial entre a nossa cultura e a cultura europeia, né? Acho que essa é uma das questões. E a outra é no sentido dessa provocação que você faz, da subversão coletiva do sujeito, né? Essa que eu leio um pouco diferente da questão dos movimentos sociais, né? Ou dessa certa militância que o Marcelo se refere a ela. Me parece que é diferente essa ideia, eu queria discutir nisso, assim, a ideia do coletivo como possibilidade de forjar uma nova alteridade, né? E isso, a meu ver, para você é diferente da ideia da militância, né? Dos grupos sociais, pelo menos foi o que eu pude perceber, queria discutir um pouco sobre isso. Está com você, Tânia, obrigado. Gente, obrigada. É tanta coisa, né, importante para a gente pensar, eu acho. Mônica, muito obrigada pelos seus comentários. Eu acho que tem uma coisa, a gente fica fora do tempo mesmo, ainda bem que a gente está na universidade, porque aí a gente está em contato o tempo todo. Isso é o melhor da universidade, na minha opinião, né? Eu sou professora universitária há muitos anos, há 25 anos, e eu acho que a gente está na universidade justamente sendo confrontada. E me parece, assim, que realmente é um desafio poder não simplesmente abrir mão da psicanálise, dizer, não, realmente a psicanálise não serve, ou não pode dizer nada a respeito, mas poder pensar o que isso que nos é trazido na vida mesmo, além da clínica, né, e da nossa própria análise, o que vem da vida para nos convidar a rever algumas coisas da teoria. Eu acho que é um movimento muito importante esse, né, e que hoje há uma convocação a isso, que me parece super importante, super interessante, e a qual a gente tem que estar à altura, como dizia o Marcelo. Eu falo a altura, eu posso falar porque eu sou baixinha, então eu digo a altura é pequena. Mas, assim, eu acho que é muito importante, não sei se você concorda, pensar, talvez, em termos diferentes do que a gente pensava 20 anos atrás, até 10 anos atrás, quando estava muito na moda falar do contemporâneo,
né? A gente falava do contemporâneo, a psicanálise e o contemporâneo, como se a psicanálise, né, fosse um produto de uma época, essa abstração, a psicanálise, produto de uma época, e aí vem algo do mundo que a provoca e que tem que ser pensado como um novo objeto, né, o contemporâneo, a atualidade. Quando eu acho que, assim, as questões que estão na atualidade, no contemporâneo, são as mesmas questões que fundam a psicanálise. Então, essa questão do laço social, né, como uma certa operação subjetiva, né, que é necessário modelizar, e aí entrando já nos comentários da Bruna, né, essa lida com essas categorias é algo muito importante da cozinha freudiana, do Caldeirão, já que ele diz que a metapsicologia é a feiticeira. É muito importante no Caldeirão freudiano esses elementos, né, esses temperos, ou essa comida aí. Então, eu estou trabalhando atualmente, a partir desse texto, justamente, numa linha que está assim, mais centrada em questões de gênero, especialmente em questões referentes ao feminismo, à posição daquelas pessoas que não se identificam com o significante homem, né, na sociedade. E aí, justamente estou trabalhando com a Rita Segato, né, Bruna? Eu estou na Argentina nesse momento, estou fazendo um pós-doc aqui. E justamente tentando, assim, a minha hipótese, ao me propor a reler textos, né, fundamentais de Freud, nessa perspectiva, assim, a minha hipótese é confirmada a cada texto freudiano, impressionante, como Freud realmente depende de como a gente entra nele. Freud está falando de gênero o tempo todo. É claro que não existia esse termo, né, que só vai ser cunhado muitas décadas depois, quase um século, mas se trata disso, desde a escuta das histéricas, silenciadas por uma sociedade vitoriana, o tempo todo está se tratando disso. Então, eu acho que é interessante isso, né, o fato de que o mundo nos leva a essa fita de Möbius, né, esse fora dentro da teoria, que também é a nossa prática clínica, de alguma maneira, e na universidade também, a nossa prática da transmissão, né. E, Bruna, eu estou, assim, totalmente de acordo com você, que são categorias, né, categorias filosóficas, a incidência da obra freudiana e de pós-freudianos, especialmente Lacan, que é o autor que eu conheço melhor, nesse universo, né, é precisa a incidência da psicanálise, é precisa e, no entanto, diz respeito a um universo de significantes muito complexo, né, no qual a gente está sempre sendo colocado em questão também, o que é muito interessante. E eu gosto muito quando você diz que no Brasil, assim como nos países colonizados em geral, não vou dizer ex-colônias, porque continuamos sendo colônias, né, a gente sabe disso, e um fenômeno como a ultradireita hoje é claramente para nos manter numa posição de colônias, servindo a um extrativismo totalmente predatório. Então, essa posição colonial, eu gosto muito quando você propõe que ela traga uma espécie de não confiança no laço social. E eu acho que a questão da lei em psicanálise, inclusive, tem que ser revista, graças a essa contribuição das colônias para o pensamento a respeito do pai, da lógica fálica, do nome do pai em termos lacanianos, do Édipo em termos freudianos, ou seja, eu falei agora há pouco, de uma maneira um pouco para não ser muito longa, eu falei da nossa situação, né, num país periférico e colonizado, em oposição ao que seria a situação na Europa, né, o laço social na Europa. Na verdade, é mais complexo do que isso. Claro que essa ilusão da sociedade dos irmãos europeia, ela tem seu alicerce justamente na exclusão e na dominação, na exploração de muitos, né? E, de fato, historicamente, é disso que se trata. O iluminismo, né, se
constrói sobre a exploração das colônias, né? E é muito interessante que Totem e Tabu... Exato, era o que eu ia dizer, que em Totem e Tabu está claramente colocado como significante excluído as mulheres. E aí, a entrada para a minha investigação atual com a Rita Segato, que eu tenho o privilégio, a sorte de ter conhecido quando professora da UNB e de ter publicado numa coletânea que foi a primeira edição como capítulo do Édipo Negro, essa coletânea sobre maternidade e feminismo, na qual também tem um texto meu, e foi publicado 20 anos atrás, conheço a Rita há muito tempo, por isso ela me aceitou para esse pós-doc, porque ela não aceita ninguém, ela virou uma superstar maravilhosa, e diz muito do Brasil o fato dela ter começado a fazer sucesso na Argentina, sendo argentina, claro, mas tendo vivido 32 anos em Brasília, e ter encontrado muito pouca ressonância, muito pouca recepção para suas ideias no Brasil. Agora está sendo traduzida a obra da Rita no Brasil, quando ela já tem, enfim, traduções para mais de 10 línguas, né? Então, na verdade, Bruna, assim, eu acho que não se trata de dois modelos diferentes, mas sim de nós, da colônia, a partir da colônia, podermos assinalar justamente esse ponto no lugar do pai, no lugar do pater familias, do patriarcado. Vou dizer muito rapidamente, vai soar, mas às vezes a gente tem necessidade de trazer algumas ideias para poder até seguir também com elas, né? Para mim, se trata de uma verdadeira perversão. Do lugar do pai, como esse do pai da horda primitiva, segue, né, segue pulsando no lugar do pai uma perversão, uma crueldade. E isso está nos textos freudianos de uma maneira que eu não sei como eu não tinha lido antes, né? Realmente a gente muda. Mas Lacan, quando fala de perversion, né? Perversion em francês, jogando com perversão, a perversão do pai, ele dá uma abertura para isso, mas não segue essa linha, essa via de maneira nenhuma, né? A Margarete, sobre o coletivo como possibilidade de forjar uma nova subjetividade, adorei você trazer a proposta nesses termos. Eu não digo exatamente assim, mas eu acho que é uma formulação precisa, né? A possibilidade de a operação de que se trata na psicanálise, essa própria operação, ter não só um alcance social, mas se dar coletivamente, né? Necessitar da coletividade para se fazer na sua incidência subjetiva. Acho super preciso e muito interessante poder fazer esse reviramento. Gostei muito, concordo totalmente. Agora, como eu dizia, comentando os comentários do Marcelo, né? A questão é a gente poder ter significantes que nos permitam ouvir isso que está acontecendo no coletivo, certamente. Está acontecendo agora. Isso não quer dizer também, gente, assim, que a gente tem que endeusar tudo que acontece coletivamente, ou os movimentos sociais em geral. É claro que é muito mais complexo do que isso. É claro que a lógica da massa, a lógica do fascismo, tende, como lógica hegemônica, a colonizar as iniciativas coletivas. Mas eu acho que tem outras coisas acontecendo, né? E justamente o feminismo está buscando essas outras vias, né? A gente está trabalhando nessa direção, da tentativa de encontrar outros modelos. Obrigado, Tânia. Como é que está seu tempo? Temos mais uma questão aí com o Pedro. Posso ficar mais uns 10 minutinhos. Fica à vontade, Pedro. Que bom. Boa tarde, Tânia. Oi. Aqui é Pedro, da UF, orientando o Dia do Passos. Estivemos juntos lá na banca. Estou finalizando a tese e estou com uma questão sobre os movimentos sociais relacionados ao autismo. Especialmente essa questão da identidade tem me mobilizado a tese e a clínica, né? E uma questão que fica bastante indigesta para mim
é a posição de Fernand Deligny, que, nesse caso, ele trabalhava especificamente com autistas que ele diziam refratários à linguagem, né? E que, portanto, pouco importava se era ele ou ela. Bom, Deligny, a partir disso, tomou uma posição muito crítica, né? Recusando qualquer tipo de identificação que ele chamava de semelhança, né? E, bom, Deligny é muito impopular e, certamente, o confronto dele com a psicanálise torna ele mais marginal ainda. No entanto, essas releituras antropofágicas que a gente faz dos autores e relacionando eles aos problemas que a gente tem aqui no Brasil, eu identifico esse problema, assim, e o problema é o seguinte, né? Como a identidade, vou dizer assim, de maneira genérica, a neurodiversidade tem sido incorporada como um discurso que legitima e garante direitos para alguns autistas que se dizem, né, que, portanto, já estão numa posição de identificação em relação a si mesmo, e como essa posição de se dizer neurodiverso, neurodivergente, não tem excluído esses outros autistas que não se identificam sequer consigo mesmo e que, portanto, ficam marginalizados e enfim, às sombras, né, dessas outras instituições fechadas. Bom, eu tenho tentado discutir essa questão da identidade bem agora no final da tese, sem perder a mão dessa novidade, né, dessa posição relevante que você tem trazido. Mas, no entanto, não consigo deixar de abrir mão da precisa crítica do Deligny, né? Então, estou com esse impasse, estou trazendo aí para a gente conversar. Obrigado, Pedro. É com você, Tânia, por hora, nenhuma outra questão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Que eu acho Alguém que mais quer falar? Eu só volto na réplica tentativa, Tânia, só para te perguntar, e talvez fique para a Tânia 2, porque é bem amplo, assim como o Pedro já traz algo da experiência, te ouvir na experiência mesma, como você faz para promover uma psicanálise a favor da identidade. Ou seja, qual é a sua operação no coletivo para que isso se dê e quais os efeitos que você tem absorvido, uma vez que a gente sabe que a linha é tênue entre fazer coletividade e ceder à militância. Quer dizer, isso é uma linha muito tênue, muito difícil, porque nem tanto ao cânone do que foi estabelecido até agora, nem tanto a militância que vem nos cegar numa nova alienação. Então, a questão é como você faz para operar essa psicanálise a favor da identidade. Então, eu vou começar pela sua pergunta, Marcelo, porque vem numa continuidade com as outras, e aí eu passo para o Pedro. Pode ser, Pedro? Prazer te ver aqui. Então, é uma questão para mim, Marcelo. Eu venho tentando, assim, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas que foram muito importantes para mim nos últimos anos, sabe? Que não são típicas do fazer analítico, como eu estou muito, a minha atuação é muito numa certa interface, ou melhor, numa multidisciplinaridade, né? Eu estou muito eu me movo tanto no campo psicanalítico quanto no campo da arte, inclusive como curadora, ensaísta em arte. Eu tive a oportunidade de, a convite, né, organizar uma exposição, uma grande exposição, em 2016, em 2017, abriu no MAR, no Museu de Arte do Rio, e em 2018, no Sesc Pompeia, né, a convite dessas instituições, eu fiz essa exposição. E, para mim, foi uma espécie de grande laboratório da clínica social, sabe? Eu escrevi um livro sobre isso, que é o meu último livro, que ainda não saiu, vai sair pela N-1 agora. Sim, tem 2 anos que me dizem, está indo para a gráfica e não vai, então não posso dizer que vai sair agora, a não sei quando estiver na mão, mas o plano atual é que seja lançado em São Paulo no final de novembro. E aí, assim, realmente,
eu acho incrível a gente experimentar essas coisas, sabe? O que acontece dentro de uma exposição de arte, por exemplo, sabe? E aí teve, para responder muito rapidamente, só para dar uma ideia do que eu estou, para ficar menos abstrato, teve uma pessoa do educativo, né, uma monitora que estava na exposição em São Paulo, a gente teve uma equipe incrível do educativo em São Paulo, a exposição ficou vários meses lá, muitos meses no Rio também, e ela me contou, porque aí eu ficava ouvindo, eu queria ouvir dos monitores o que acontecia no dia a dia da exposição. E aí ela me contou que vieram 3 pessoas, 2 mulheres mais velhas e uma moça jovem, de uns 15 anos, e uma das mulheres mais velhas se dirige à monitora e diz, olha, meu pai teve um surto e teve que ser internado no Juqueri, e naquele momento ele estava, na verdade, me assediando sexualmente. A minha mãe o internou porque ele estava me assediando. Nossa, que alívio, eu estou falando isso aqui pela primeira vez, eu nunca tinha contado para minha filha. Isso, para mim, assim, é uma coisa que me deixa muito contente, que me faz acreditar que eu posso ter alguma atuação no mundo para além enfim, das nossas atuações cotidianas na clínica e na universidade, e, enfim, como cidadãos, cidadãs, né? Mas é tudo, claro, muito assim inventar, né? Eu não acredito assim numa psicanálise que vire militância e que possa transformar o mundo, né? Eu acho que a coisa é muito mais sutil, muito menor do que isso, está muito mais na micropolítica, para falar como Deleuze e Guattari, né? Está nas pequenas ações, e eu, enfim, tento, né? Mas eu acho que a gente tem, sim, talvez que pensar isso em nível coletivo. Quando você me coloca a pergunta, isso me desloca um pouquinho dessa minha trajetória para pensar, bom, talvez a gente, como psicanalista, sim, isso já aconteceu, né? Por exemplo, o grupo de psicanalistas pela democracia, o grupo também, houve um outro grupo no Rio, houve movimentações no Brasil, eu acho que tem algo acontecendo entre a gente. Qual é o modo dessa construção de luta, de tentativa de uma ação, enfim, emancipatória ou ética na cultura, isso eu acho que está por inventar, mas talvez a gente tenha algumas pistas sobre isso, justamente, me parece, no campo das psicoses. Por isso eu respondi falando de Lugares do Delírio, que era o título dessa exposição, e é o título do livro que vai sair. E aí eu vou tentar comentar rapidamente o que você trouxe, Pedro, não vai dar para eu me estender muito sobre Deligny, que é um autor que eu adoro, você sabe, eu venho estudando muito Deligny. Não sei se eu concordo com você quando você diz que é um autor pouco reconhecido, meio marginal, porque agora mesmo em setembro teve um evento aqui, a gente tinha feito 2 eventos Deligny no Rio, né? E agora foi aqui em Buenos Aires. Por coincidência, eu estava aqui, foi incrível o evento. Aqui, o mercado editorial, né, argentino é incrível, e tem muita coisa do Deligny traduzido. No Brasil também tem muita coisa traduzida, e eu acho que o pensamento de Deligny está correndo o mundo e está ganhando muito espaço. Além de, claro, já ter ganho muito espaço pela via da leitura de Deleuze e Guattari, né, da cartografia deliniana. Mas Deligny, eu acho que é um autor ainda pouco estudado pelos psicanalistas, é uma pena, eu tive numa banca outro dia sobre psicose, e falei de Deligny, mas não adianta, assim, tem uma certa resistência, né, dos psicanalistas a abrirem para autores que não são reconhecidos como psicanalistas no cânone, né? Mas Deligny, para mim, ele faz uma leitura do lacanismo super radical, ele se opõe a Lacan, mas ele vai, assim, totalmente na direção de uma teorização do real em Lacan. E aí, para mim, Pedro, a resposta à sua pergunta é justamente o que eu trabalhei, a fala que eu fiz nesse evento aqui sobre Deligny. Eu acho que o que Deligny concebe com os autistas,
com crianças e adolescentes autistas com quem ele trabalhava, eu acho que o que ele concebe é uma espécie de subjetividade em circuito. Ele concebe a subjetividade como algo que se empresta de uma pessoa para outra. Tem um momento que ele diz que ele toma emprestado do Jean-Marie, que é um menino autista que vive bem próximo de Deligny, que Deligny adota, na verdade. Ele diz que ele toma emprestado do Jean-Marie os movimentos que ele fazia, que são na edição da N-1 foi traduzido por anel, mas eu acho que a melhor tradução seria cercos, né? Esses círculos que não se fecham. E eu acho que Deligny traz um outro modelo, através dos autistas, um modelo de subjetividade que seria em circuito, botando em circuito, ou melhor, botando em curto-circuito o modelo da individualidade. E isso me parece muito interessante, por exemplo. Né? Então, acho que a psicanálise tem essa potência de pensar o marginal, o não hegemônico, como modelo. E eu acho que esse é um potencial político da psicanálise. Eu acho que talvez a gente possa entender a própria fórmula freudiana segundo a qual o eu não é mais senhor na sua própria casa, como uma espécie de defesa do eu, não só excêntrico, fora do centro, como periférico. Se trata de sujeitos periféricos, periferizados, mas assumindo a periferia não como uma exclusão, mas como uma condição, talvez, de transformação do laço social. Uma leitura política da psicanálise que eu estou propondo. No entanto, eu acho que ela tem um alcance clínico e teórico também. Bom, gente, eu vou ter que sair, que pena. Desculpa. Tânia, muito obrigado e torcendo para o nosso próximo encontro, para um Tânia Rivera 2 aqui no LEPS. Bora. Eu vou ficar Muito super contente. De verdade. Muito obrigada, gente. Adorei Ótimo. estar com vocês. Um beijo grande. Vamos prolongar. Um outro café antes de entrar no outro. Obrigado, Tânia. Forte abraço a todos, a todas, a todos. Muito obrigado, gente. Acho que foi muito positivo, né? Super, super. Obrigado, Lucas, por intermediar e ótimo. Um abraço para você por isso. Um abraço, gente. Até a próxima. Pedro, boa sorte lá, Almeida. Boa sorte. Obrigado, gente.